o silêncio que veio de Deus. Lucas sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o pão só chegava à mesa com suor e dedicação. Aos 38 anos, ele era motorista de caminhão, viajava semanas inteiras transportando cargas pelo interior de São Paulo, e mesmo cansado, nunca reclamava. Mas havia algo que o atormentava há mais de uma década: o ronco. Não era um ronco qualquer. Era um som tão forte que abalava as paredes do quarto, assustava os filhos pequenos e fazia com que sua esposa, Marisa, dormisse no sofá da sala há anos. Médicos disseram que era apneia do sono, um problema sério que podia levar a complicações cardíacas. Ele já havia tentado de tudo, sprays, aparelhos, até cirurgia, mas nada adiantava. Às vezes, acordava engasgado, como se algo o estrangulasse por dentro. Marisa vivia com medo. Um dia você não vai acordar mais, ela chorava. E Lucas, apesar de não demonstrar, sentia um medo profundo no peito. Certa noite, depois de mais uma viagem exaustiva, ele parou em um posto de gasolina em uma cidade pequena. Enquanto tomava um café, ouviu vozes vindo de um salão simples ao lado. Não havia música alta, nem instrumentos, apenas pessoas cantando em uníssono, com uma melodia que, apesar de simples, tocava fundo. Curioso, aproximou-se da porta entreaberta e viu um grupo de homens e mulheres vestidos com modéstia, alguns de ternos escuros, outras com vestidos longos e xales. Um ancião, de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião. Não havia altares chamativos, nem palmas, nem gritos. Só silêncio reverente, orações sinceras e hinos cantados à capela, como se cada palavra fosse uma súplica direta a Deus. Lucas não era de frequentar igrejas. Criado em uma família católica não praticante, só entrava em um templo em casamentos ou velórios. Mas naquela noite, algo o segurou ali. Ele ouviu um irmão dar um testemunho de pé, contando como Deus havia livrado sua filha de uma doença grave depois de muitas orações. O homem falava com lágrimas nos olhos, mas sem exaltação, como quem conta uma verdade simples e profunda. O ancião, então, convidou os presentes a se ajoelharem em oração. Lucas, sem entender bem porquê, entrou e se ajoelhou no fundo do salão. Ninguém o olhou com estranhamento. Ninguém veio lhe fazer perguntas. Apenas oraram. E Lucas, pela primeira vez em anos, sentiu uma paz que não vinha do cansaço, mas de algo maior. Quando a reunião terminou, o ancião se aproximou com um sorriso sereno. Filho, tudo bem? Você é novo por aqui? Lucas gaguejou, envergonhado. Eu só passei aqui, moço. Mas gostei. O ancião, então, colocou a mão em seu ombro. A casa de Deus está aberta para todos. Se quiser voltar, será bem-vindo. Ele voltou. Não na semana seguinte, nem no mês seguinte, mas 3 meses depois, quando a apneia piorou e ele acordou com uma dor no peito tão forte que pensou que fosse morrer. Dessa vez, não hesitou. Procurou a mesma igreja, com uma congregação cristã no Brasil, como soube depois, que sentou-se no último banco. Os irmãos o receberam com um aperto de mão firme e um Deus te abençoe, irmão. Não havia pressa, não havia cobrança. Só amor. Nas semanas que se seguiram, Lucas começou a frequentar as reuniões sempre que sua rota de trabalho permitia. Aprendeu os hinos de cor, mesmo sem saber ler música. Ouvia os testemunhos dos irmãos, que histórias de curas, de famílias restauradas, de dívidas pagas, e sentia a fé crescer dentro de si. Um dia, depois da Santa Ceia, onde o pão e o vinho eram partilhados com reverência absoluta, ele se aproximou do ancião. Eu preciso de ajuda, confessou, com a voz embargada. Não aguento mais viver assim. Minha esposa tem medo, meus filhos têm medo, e eu também. O ancião ouviu em silêncio, depois chamou alguns irmãos. Naquela noite, depois do culto, eles se reuniram em um círculo e oraram por Lucas. Não foram palavras bonitas ou longas, mas súplicas sinceras, cheias de fé. Senhor, tu que saraste os enfermos, que abristes os olhos dos cegos, toca neste irmão. Dá-lhe descanso, dá-lhe paz. Lucas chorou. Não por vergonha, mas porque sentia que, pela primeira vez, alguém realmente intercedia por ele diante de Deus. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Lucas chegou em casa depois de uma viagem e, ao deitar,
Marisa o observou com cuidado, pronta para ir para o sofá como sempre. Mas a noite passou, e o silêncio permaneceu. Ela acordou assustada, pensando que ele havia parado de respirar, mas não, Lucas dormia profundamente, sem um único ronco. No dia seguinte, ele acordou descansado, como não fazia há anos. Marisa o olhou com lágrimas nos olhos. O que foi que você fez, Lucas? Ele não soube explicar. Só sabia que, desde aquela noite de oração, algo havia mudado. Nos dias seguintes, o milagre se confirmou. Ele voltou à igreja e, de pé, como era o costume dos irmãos da CCB, deu seu testemunho. Eu não sei como, mas Deus me sarou. Não foi médico, não foi remédio. Foi a fé, foi a oração dos irmãos. Sua voz tremia, mas estava cheia de certeza. O ancião sorriu e disse algo que Lucas nunca esqueceria: meu filho, Deus não faz acepção de pessoas. Ele ouve quem clama a Ele com um coração sincero. Você veio até aqui quebrantado, e Ele te levantou. Mas lembre-se, o milagre não é só para você. É para que outros vejam e creiam. Lucas foi batizado nas águas alguns meses depois, em um rio limpo, cercado por irmãos que cantavam hinos de gratidão. Quando emergiu da água, sentiu que não era mais o mesmo. Não apenas por causa da cura, mas porque havia encontrado um lugar onde a fé era simples, pura, sem interesses. Um lugar onde Deus era adorado em espírito e em verdade. Anos se passaram. Lucas continuou na CCB, agora como um irmão dedicado, sempre pronto a ajudar. Sua família também se converteu. Marisa, que antes dormia no sofá, agora sentava ao seu lado nos cultos, segurando sua mão enquanto cantavam juntos: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. E quando alguém perguntava como ele havia sido curado, Lucas respondia com a mesma humildade que aprenderá ali: não fui eu. Foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você. Porque, no fim, o maior milagre não havia sido o silêncio que voltou à sua noite, mas a certeza de que, na simplicidade de um culto sem alarde, no meio de irmãos que não buscavam glória, mas apenas a presença de Deus, qualquer pessoa poderia encontrar a resposta que tanto procurava. Basta crer. Basta se ajoelhar. Anos se passaram desde aquele dia, e a vida de Lucas e Marisa se transformou de um jeito que nem eles mesmos imaginavam. O que antes era um lar marcado por noites em claro e desespero, agora respirava paz. As paredes da casa, antes testemunhas de gritos e choro, agora ouviam risadas, orações e o som da Bíblia sendo lida em voz alta pela família reunida. Lucas não era mais aquele homem quebrado que entrou arrastando os pés na Universal. Agora, ele estava de pé, firme, não só como irmão, mas como obreiro. Sim, Deus o havia chamado para servir. Não foi algo que ele buscou, mas o pastor, observando sua fé e dedicação, um dia o chamou e disse: irmão Lucas, o Senhor tem um trabalho para você aqui. No começo, ele ficou receoso. Pastor? Eu não sei falar direito, não tenho estudo. Mas o pastor sorriu e colocou a mão em seu ombro: não é você quem vai falar, é o Espírito Santo. Ele só precisa de um vaso disposto. E assim começou outra jornada. Lucas passou a visitar os enfermos, a orar pelos que chegavam ao altar com suas dores, sejam elas do corpo ou da alma. E algo extraordinário acontecia: as pessoas se sentiam acolhidas por ele. Não era por suas palavras bonitas, ele ainda gaguejava um pouco quando ficava nervoso, mas por algo que só quem já foi curado por Deus pode transmitir: esperança genuína. Um dia, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrasada. Seu filho, Vitor, de apenas 12 anos, estava há meses em um hospital, vítima de uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. Eles dizem que não há mais o que fazer, ela chorava, segurando uma foto do menino, conectado a aparelhos. Já orei tanto, já clamei tanto. Sua voz falhava. Lucas a olhou nos olhos e, sem hesitar, disse: vem comigo. Levou-a até o altar, ajoelhou-se ao seu lado e começou a orar. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras difíceis. Foi simples, como ele havia aprendido: Senhor, o Senhor sabe o nome desse menino. O Senhor sabe onde ele está. Toque nele, como tocou em mim. Em nome de Jesus. 3 dias depois, Ana voltou à igreja. Desta vez, não estava sozinha.
Ao seu lado, caminhando devagar mas sem a ajuda de ninguém, estava Vitor. Seu rosto ainda estava pálido, mas seus olhos brilhavam. Os médicos não explicam, ela contava entre lágrimas. Ontem ele acordou e pediu para sair da cama. Os exames, tudo normal. Como se nada tivesse acontecido. Lucas abraçou o menino, sentindo o coração transbordar. Isso é Deus, minha irmã. Só ele. Mas nem tudo eram milhares de testemunhos assim. Havia dias difíceis, pessoas que chegavam e iam embora sem ver a resposta imediata, outras que duvidavam. Uma vez, um homem o desafiou: por que Deus cura uns e outros não? Onde está a justiça nisso? Lucas respirou fundo. Poderia ter dado uma resposta pronta, mas preferiu ser sincero. Eu não sei por que Deus age de um jeito com uns e de outro com outros. O que eu sei é que, quando eu mais precisei, Ele não me abandonou. E se Ele fez por mim, pode fazer por você. Mas tem uma coisa, a gente não pode desistir no meio do caminho. Às vezes, a resposta está vindo, mas a gente cansa de esperar. O homem ficou em silêncio, mas voltou no culto seguinte. E no outro. Até que, um dia, ele também teve seu milagre. A vida de Lucas agora era assim, um ciclo de fé, luta e vitórias. Ele e Marisa abriram as portas de sua casa para estudos bíblicos. Quem os visse hoje não imaginaria o inferno que já tinham vivido. Marisa, que antes se escondeva atrás do sofá, agora liderava o grupo de senhoras da igreja, compartilhando como Deus havia restaurado seu casamento e sua família. Eu achava que meu marido nunca mais ia ser o mesmo, ela contava. Mas Deus não só curou o corpo dele, como curou nosso amor. Hoje, a gente se ama mais do que no dia do casamento. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem já viu o impossível se tornar real, Lucas seguia seu caminho. Não era um homem perfeito, ainda tinha seus medos, suas inseguranças, mas tinha uma coisa que ninguém poderia tirar dele, a certeza de que, no altar da Universal, entre irmãos que oravam com fé, Deus ouvia. E agia. Porque milagre não é só a doença que some ou o problema que se resolve. Milagre é a vida que se transforma. É o homem que se levanta. É a família que se reconstrói. É a esperança que nasce onde só havia desespero. E isso, Lucas sabia muito bem, Deus faz todos os dias. Basta crer. Basta não desistir. Basta se ajoelhar. Naquela mesma noite, enquanto Lucas e Ana voltavam para casa de mãos dadas, algo inesperado aconteceu. Ao passar pela porta da igreja, Lucas sentiu um aperto no peito, como se algo o chamasse para voltar. Ele parou, olhou para Ana com os olhos brilhando e disse: Amor, eu preciso entrar mais uma vez. Só um minutinho. Ana, que já conhecia aquele olhar de fé no marido, apenas sorriu e respondeu: Vou com você. Dentro do templo, ainda iluminado pelas luzes que pareciam brilhar mais forte naquela noite, Lucas se ajoelhou no mesmo lugar onde havia recebido sua cura. Desta vez, não era pelo corpo, mas pela alma. Ele começou a orar em voz alta, não com palavras ensaiadas, mas com um clamor que vinha do fundo do coração: Senhor, o Senhor já me curou, já restaurou meu casamento, já me deu uma nova chance. Mas eu quero mais. Eu quero que a minha vida seja um testemunho do teu poder. Usa-me, Senhor. Não quero só ser curado, quero ser uma bênção para outros que estão como eu estava. Ana, ao lado dele, também se ajoelhou e começou a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de uma alegria que só quem já viu Deus agir pode entender. Ela orava baixinho: Obrigada, Jesus. Obrigada por não ter desistido de nós. Foi então que o pastor, que ainda estava na igreja organizando alguns materiais, se aproximou. Ao ver o casal ali, de joelhos, com aquela intensidade na oração, ele sentiu o Espírito Santo tocá-lo e disse: Meus irmãos, Deus está falando algo muito forte aqui. Lucas, você já é um milagre andando, mas Ele quer mais. Você está pronto para dar um passo além? Lucas levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, e respondeu sem hesitar: Estou, pastor. Estou pronto para tudo que Deus quiser. O pastor sorriu, colocou a mão no ombro de Lucas e disse: Então amanhã você vai dar o seu testemunho na reunião. Não é só para contar o que Deus fez, é para que outras pessoas vejam que Ele ainda opera milagres hoje. E você vai ser a prova viva disso.
Lucas sentiu um frio na barriga, mas também uma paz que invadia seu coração. Ele sabia que não era sobre ele, era sobre Deus. E se Deus estava pedindo, ele iria obedecer. No dia seguinte, a igreja estava lotada. Muitas pessoas ali estavam passando por lutas semelhantes às que Lucas já havia enfrentado: doenças, famílias desfeitas, sonhos que pareciam mortos. Quando o pastor chamou Lucas ao púlpito, ele subiu com as pernas trêmulas, mas com a fé inabalável. Eu não sou ninguém especial, começou Lucas, com a voz embargada. Eu era só mais um homem quebrado, com um corpo doente e um coração partido. Mas Deus me encontrou aqui, neste mesmo lugar onde vocês estão agora. Ele não só me curou da doença, como curou minha família, meu casamento, minha autoestima. E se ele fez isso por mim, pode fazer por vocês também. Enquanto Lucas falava, algo sobrenatural começou a acontecer. Pessoas na plateia começaram a chorar, outras levantaram as mãos em adoração. Uma mulher no fundo da igreja, que havia chegado com uma dor insuportável nas costas, sentiu alívio instantâneo enquanto Lucas contava como Deus tinha tirado sua dor. Um homem, que estava prestes a desistir do casamento, sentiu o coração amolecer ao ouvir como Deus havia restaurado o amor entre Lucas e Ana. Quando Lucas terminou seu testemunho, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre como o de Lucas? Quem está disposto a crer que Deus pode transformar sua vida hoje? Mãos se levantaram por todo o templo. E ali, naqueles minutos, entre clamores e lágrimas, Deus começou a operar. Não era só Lucas que estava sendo transformado naquela noite, era uma multidão. Nos dias que se seguiram, Lucas se tornou um servo fiel da igreja. Ele não só continuava frequentando as reuniões, como também começou a visitar pessoas no hospital, levando a mesma palavra de fé que havia recebido. Ana, que antes era tímida, agora orava com ousadia pelas mulheres que chegavam até ela com problemas familiares. Juntos, eles se tornaram um farol de esperança para muitos. Um ano depois daquela noite em que Lucas voltou ao altar, algo incrível aconteceu. Durante um culto de ação de graças, o pastor chamou o casal à frente e anunciou: irmãos, Deus não para de abençoar. Lucas e Ana estão aqui hoje para contar mais uma vitória. Ana, você quer compartilhar? Ana, com os olhos brilhando, segurou a mão do marido e disse: Deus não só nos curou e nos uniu, como agora nos deu um presente que achávamos que nunca teríamos, estamos esperando um bebê. O templo explodiu em aplausos e glórias a Deus. Lucas, emocionado, levantou as mãos e gritou: isso é coisa do Senhor. Ele não só restaura, como multiplica as bênçãos. E assim, a história de Lucas e Ana se tornou um testemunho vivo de que, na Universal, Deus não só ouve, como age. Não importa quão grande seja a luta, quão profunda seja a ferida, quão impossível pareça a situação, quando há fé, quando há obediência, quando há um coração disposto a se ajoelhar, Deus faz o impossível. Porque milagre não é só o que vemos, é o que vivemos. E Lucas, Ana e tantos outros que cruzaram o caminho deles agora sabiam: a fé move montanhas, e Deus ainda escreve histórias de vitória todos os dias. Basta acreditar. Basta persistir. Basta entregar tudo nos pés dele. Mas a história de Lucas e Ana não terminou ali. Porque Deus, que é fiel, não só abençoa, como também prepara o caminho para que sua glória seja vista por muitos. Nos meses seguintes, Ana sentiu o bebê se mexer em seu ventre como um lembrete constante do milagre que carregava. Cada ultrassom era uma celebração, cada exame, uma confirmação de que Deus tinha, de fato, mudado sua história. Os médicos, que antes davam diagnósticos sem esperança, agora olhavam para os resultados com espanto. Isso não tem explicação médica, disse um deles, balançando a cabeça. Ana sorria e respondia: mas tem explicação espiritual, Deus fez isso. Lucas, que antes se afundava no desespero, agora era um homem transformado. Ele não só voltará a sorrir, como também se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Toda semana, ele e Ana estavam na igreja, não apenas para agradecer, mas para estender a mão a outros que, como eles, chegavam quebrantados. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também, dizia Lucas, olhando nos olhos daqueles que duvidavam. E muitos, ao ouvir seu testemunho, encontravam forças para crer. O nascimento do bebê foi outro momento de glória. Uma menina, perfeita em tudo, que eles chamaram de Sara, princesa, como Deus tinha prometido a Abraão e Sara na Bíblia.
Quando a pequena foi colocada nos braços de Ana, ela chorou não de dor, mas de gratidão. Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me deu mais do que eu podia sonhar, sussurrou, enquanto Lucas, com lágrimas nos olhos, agradecia a Deus pela família que agora tinha. Mas Deus não parou por aí. Pouco tempo depois, Lucas recebeu uma proposta de trabalho que parecia impossível, uma posição em uma empresa que ele nem ousara sonhar, com um salário que resolveria todas as dívidas que ainda os apertavam. Isso não é coincidência, é providência, disse o pastor durante um culto, ao ouvir a notícia. Deus não só restaura, como também abre portas que nenhum homem pode fechar. E assim, o que começou como uma dor se tornou um testemunho. O que era desespero virou esperança. O que parecia o fim, foi só o começo de uma nova história. Lucas e Ana aprenderam que, na Universal, não se trata apenas de ouvir palavras de fé, mas de viver essa fé todos os dias. Não é sobre religião, é sobre um Deus que se importa, que vê as lágrimas escondidas, que ouve os clamores do coração e que, no seu tempo perfeito, age. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, Lucas sorri e diz: não fomos nós. Foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você. Porque milagres não são coisas do passado, são a marca de um Deus que ainda hoje muda vidas. Basta ter fé. Basta não desistir. Basta entregar tudo a Ele. E a história continua, porque Deus nunca para de escrever vitórias. O milagre que não teve fim. O dia em que os médicos disseram a não há mais o que fazer foi o mesmo em que Deus disse agora, vocês verão a minha glória. Lucas, antes acamado pela doença que consumia seu corpo, levantou-se da cama com uma força que não era sua. Os exames, antes sombrios, voltaram limpos não por erro médico, mas pela mão do mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Ana, que chorava em silêncio todas as noites, viu o marido não só curado, mas transformado, seus olhos brilhavam com uma paz que nenhum remédio poderia dar. A casa que antes ecoava suspiros de dor agora ria com a voz de crianças, sim, crianças, porque o milagre não parou ali. Quando pensavam que a bênção era só a saúde, Deus lhes deu mais, um filho, um sinal vivo de que Ele não apenas restaura, mas multiplica a alegria. A reflexão que fica. Há quem diga que milagres são coincidências. Mas Lucas e Ana sabem, coincidência não enche os olhos de lágrimas no altar, não faz um corpo doente saltar de vigor, não escreve uma história onde a medicina só via um ponto final. Deus não mudou só o diagnóstico deles, mudou o destino. Porque fé não é esperar pelo impossível, é acreditar que, para Ele, nada é impossível. A lição que transforma. Se hoje você está onde eles já estiveram, com as mãos vazias e o coração partido, lembre-se, Deus não precisa de um plano B. Ele é o plano. Não importa quão escuro seja o túnel, a luz já está acesa do outro lado, esperando você dar mais um passo. A dúvida pergunta e se não der certo, mas a fé responde, e se der? E quando der, porque dará, você não só testemunhará o milagre, como se tornará um para alguém que precisa ouvir, Deus ainda faz. E Ele fará por você. Porque histórias como a de Lucas e Ana não terminam com uma felizes para sempre. Terminam com um e isto foi só o começo. E o seu milagre? Está apenas esperando você crer.